Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, na nossa chanela aqui, ó, que eu vou fazer análise gráfica de Bitcoin e falar dos dois vieses aí de confirmação, porque hoje eu recebi mensagens hoje cedo, amigos meus falando assim, realizei, tô satisfeito com o que eu ganhei, tô com lucro de tantos milhões de %, realizei, obrigado aí por ter apresentado esse mercado satânico e até a próxima, falou, um abraço. Ou seja, o pessoal já está preocupado com quedas, né? Aí já veio os argumentos, não, porque a Nasdaq está caindo, porque o S&P 500 voltou a reagir em queda e etc. Aí começam as teorias malucas e aleatórias. E hoje nós vamos falar, então, dessas duas possibilidades, tá? Sim, existe sempre a possibilidade de cair e iniciar uma tendência de baixa, mas não é o que a gente está enxergando nesse presente momento, tá? Então, os adoradores aí do mal, o pessoal que gosta do inferninho, né, de uma quedinha, eles estão comentando o seguinte, nós temos aqui a região 0,68 de Fibonacci, região 47.882 por unidade de Bitcoin, teve uma recusa, né? Se for uma tendência de baixa, ele teria que seguir essa tendência de baixa justamente nessa região de Fibonacci, ou seja, preço vem, inicia uma grande pernada de baixa, né? Ou seja, vem, volta aqui e depois vem lá embaixo, e aí o zero é o suporte mais forte. Mas o que acontece? Por que eu não acredito muito nessa teoria, tá? E também porque eu não estou tão preocupado agora por esse presente momento. Pode sim acontecer um movimento assim, não seria uma surpresa acontecer o movimento dele realmente vir no semanal e trazer o preço mais abaixo, como aconteceu lá em 2018. Então, em 2018, nós tivemos exatamente esse price action que o pessoal estava falando, que o pessoal está com medo, né? Temendo, na verdade, que foi justamente nesse período da complacência, né? Nós tivemos, então, uma grande recusada, nós tivemos uma perda da média 8 semanal, e depois nós tivemos uma região de complacência, que foi essa semana de alta aqui, que parecia que ia tudo voltar ao normal, mas na verdade você estava já vivendo o inverno cripto, né? Você já estava numa ampla tendência de baixa no mercado semanal, tá? Bom, algumas coisas então se diferem. Primeiro, aquele movimento lá, esse movimento aqui, se ele for de complacência mesmo, né? Se ele for uma tentativa de retomar alta e iniciar uma pernada de baixa, ele terá que voltar a testar então a região dos 43 mil e perder essa região, perder a região dos 39 mil e cair abaixo da média de 8 semanal, mostrando então semanas consecutivas de baixa, né? Ou seja, nós teríamos aí várias semanas de baixa pela frente, tá? E aí o pessoal acredita que perdendo esse fundo, então aqui, né, a gente faz um pivô de baixa no gráfico semanal e a gente supostamente entraria em inverno cripto, né? A gente entraria em tendência de baixa no semanal, antecipando para nós, então, um movimento lá na frente de retomada de alta. Não acredito que vai acontecer esse price action e vou explicar também por que a gente não deve sofrer antes da coisa de fato acontecer. Não estou dizendo que não vai acontecer, não estou dizendo que não pode acontecer, porque isso é impossível. A gente vive num mercado caótico, né, onde o caos reina e o caos ele não tem como previsibilidade. Não existe previsão no meio do caos, né? Não tem como você prever um movimento desorganizado por um grupo muito gigante de pessoas, investidores que têm ambições e sonhos e interesses diferentes, né? E não tem como a gente controlar isso. Então, o que acontece? A gente tem que aproveitar o que o gráfico nos diz e cada pessoa, cada investidor deve ter o seu setup, tá? Então, cada investidor deve ter uma forma de interpretar o mercado e todo mundo vai interpretar o mercado de uma forma diferente. Ninguém interpreta o mercado da mesma maneira, tá? Aqui no meu canal eu interpreto o gráfico à minha maneira, mas não quer dizer que é a maneira mais certa ou é a maneira única que existe. Não é assim que funciona, tá? Assim como o Bo também, ele interpreta os gráficos da maneira dele, assim como o Stormer interpreta a maneira dele, assim como todos os nossos amigos investidores de criptos interpretam o gráfico, tá? Acontece que quando nós temos a região 68 de Fibonacci, e pouca gente comenta sobre isso, as pessoas sempre falam, né? A região de Fibonacci, 68 de Fibonacci é uma região de reversão.
só que ela é uma região geralmente que não provoca uma continuidade de movimento e sim uma perda do movimento, tá? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a tendência é muito forte, então se a tendência fosse forte de baixa, o preço teria que bater em 40 e já voltar a cair, tá? Por quê? Porque ele teria que bater na região 0,38 de Fibonacci e já voltar a cair. Não foi o que aconteceu, o mercado ficou muito comprador rapidamente, né? Então, nós temos uma grande demanda compradora e isso enfraqueceu o movimento de tendência de baixa do semanal. Porque quando ele vai até a região 68 de Fibonacci, é mais provável ele lateralizar dentro dessa região, ele ficar um bom tempo dentro dessa região e conseguir mais para frente romper essa região 68 de Fibonacci. É mais provável isso acontecer do que ele vir bater na região 68 de Fibonacci e causar uma segunda reversão muito forte, tá? Então, o natural, o normal do mercado, quanto mais longe, quanto mais próximo da FIBO 618, na minha opinião, mais enfraquecida é a capacidade de reversão do ativo, tá? Quanto mais próximo do 0,38, mais forte é a tendência de baixa, ou de alta, no caso, né, quando bate nessa região, e 0,5 seria aí uma força média de reversão, né, com uma probabilidade de 50% de subir ou cair, tá? Então, a região 618, tá, para mim, tá mais tranquilo ele se segurar nessa região, porque isso pode antecipar para nós que ele pode ter 1 ou 2 semanas, então, de acumulação e correçãozinha, e o preço tenderá a tentar voltar a continuar subindo. E uma coisa que eu interpreto, e eu gosto de interpretar, é a forma como essa queda está acontecendo, tá? Essa queda está vindo com muita força, a venda está vindo com muito volume vendedor, com muito interesse vendedor, as barras de venda estão muito grandes ou elas estão pequenininhas, o volume está cada vez menor e o interesse vendedor está menor. Então, o que acontece? Se a gente dá uma olhada aqui na forma como ele se comportou nesse mercado, nessa região, ele não teve uma grande rejeição, né? Ele teve uma região de pullback, na minha opinião, que vai vir buscar a média de 8, ou próxima dela, ou ainda essa linha pontilhada amarela aqui que vocês estão enxergando, que é a LTB, que é o reteste da região 0,38 de Fibonacci. E aí, se ele consegue se manter preso dentro desta região de Fibonacci, se apertando, né? Ele tende a vir romper a linha de tendência de baixa, né? Aquela linha, aliás, ele já rompeu a linha de tendência de baixa, ele vem para fazer como se fosse um pivô acima, né? Um pivô de alta acima dessa linha de tendência de baixa, antecipando para nós, então, um movimento de alta explosivo, né? E, logicamente, eu ainda acredito que nós vamos passar por um período de acumulação aí, tá? Eu acho que nós vamos andar entre ângulo simétrico. Se for dentro da média de 8 ou acima da média de 8, vou continuar comprado, vou continuar bullish. E, logicamente, se perdesse a média de 8, né? Se ele perder a região 0,38 de Fibonacci, abaixo dos 40 mil, e o preço vir com bastante força, eu venderia, né? E ficaria no pivô de baixa no semanal. Mas eu vou mostrar vários gráficos aí para vocês, para indicar que, para mim, nós estamos não que estamos no início da alta, mas nós estamos no meio do caminho da alta, ou seja, ainda temos mais um tempo inteiro aí de alta, na minha opinião. Eu vou mostrar esses gráficos para vocês, principalmente nas altcoins.